Olá. Bom, vamos para mais uma semana aí de conteúdo online, tá? Hoje a gente vai fazer mais voltado para o ataque, tá? Primeiramente, eu peço desculpas aí. Aparentemente, estou proibida de ficar saudável e eu já tô indo aí para minha segunda ou terceira semana de gripe. Então, pode ser que minha voz falhe um pouco, que eu tussa um pouco, então já tô me adiantando aí, tá bom? Bom, então essa semana a gente vai fazer um conteúdo mais voltado para ataque. A gente estava numa sequência aí de defesa, tá? E tanto nessa quanto na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre processamento de ataque, tá bom? Processamento de quarterback, como que a gente analisa aquela jogada, como que a gente tende a fazer esse processamento, tá bom? Para esse tipo de bucket específico, tá bom? Então, o processamento, basicamente, assim como a gente já falou em outras reuniões, mas só dando uma relembrada, processamento é basicamente o sequenciamento de leitura do quarterback. Então, para onde ele vai olhar, né? Então, partindo de leitura pré-snap, então, o posicionamento inicial dos defensores, se eles estão dando cushion, distância, se eles estão dando leverage, qual o leverage, se é favorável ou não para aquela rota, se eles estão sinalizando blitzer, se eles não estão. Então, todo esse tipo de informação faz parte do processamento, né, que basicamente é a análise inicial ali, né, ou no pré-snap, e o pós-snap, se eles mantiveram a blitzer, se eles se movimentaram, se eles mantiveram um leverage favorável, qual o match que eles fizeram, então se eles aproximaram das rotas, se eles trocaram, o que que eles fizeram, né? Então, todo esse sequenciamento, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o bucket de concept, que é basicamente um bucket de progressão. Então, são jogadas em que a gente usa ali mais em campo aberto, né? Em que a gente quer progredir em campo. Então, a gente tem esse bucket de concepts, que basicamente a gente corta o campo no meio e aí a gente divide o lado direito e o lado esquerdo, para que assim o quarterback ele não tenha que processar os dois lados. Ele vai escolher um dos dois lados e vai lidar com aquela escolha, tá bom? Então, basicamente, a gente vai ter um lado de matchup, ou seja, eu vou isolar um recebedor contra um defensor. Se eu gostar desse matchup, eu nem vou precisar ler o lado do conceito. Eu já vou olhar para o lado do matchup e eu vou lançar aquela bola. Então, pode ser baseado tanto em características físicas, o meu recebedor é mais rápido que esse cara, eu vou lançar assim, ponto, acabou. Ou pode ser pelo posicionamento do defensor. Então, vamos supor que eu tenho uma hit daquele lado, ou uma gift, que é basicamente uma hit um pouquinho maior, e o defensor está dando muito cushion, ele fica muito longe, muito distante. Então, ele já está me dando essa informação no pré-snap de que eu consigo rodar aquele lado tranquilamente. Então, eu não preciso ler o outro lado, eu já escolhi aquele lado no pré-snap e eu vou manter essa minha escolha. Ou, caso eu não goste, o defensor é muito bom, a minha rota ali não é interessante contra o que ele está me mostrando aqui no pré-snap, então eu vou ler o outro lado, eu vou ler o lado do conceito. E aí a gente tem diversos conceitos que a gente pode encaixar nessa situação. Mas o principal ponto favorável para essa forma de processamento é que você não precisa, além de ler o campo inteiro, você passa a ter chaves de leitura, né? Então você vai olhar basicamente para um ou dois defensores e o que eles fizerem vai determinar aonde você vai lançar, tá? Então é facilitar a tua forma de ler, tá bom? Falei da tosse? Desculpa, gente. Então, aqui é um exemplo dessa jogada em concept, tá? Então, basicamente, você divide aqui o campo no meio, e aí a gente tem um lado rodando o matchup, que é essa rota fade aqui, né? Entre aspas. A gente tem esses options, né, nessa jogada aqui. Então, a gente pode tanto rodar como fade, como gift, né? Então, essa pequena altzinha aqui, ou uma comeback mesmo aqui, tá? Então, a gente tem essa rota com esses três options.
pode ser chamada no pré-snap, pode ser com base na leitura, tá? Então, aquele exemplo que eu usei sobre o defensor tá dando muito cut, então tem um defensor lá no fundo. Então, eu vou executar a minha gift aqui, pego minhas 7, 8 jardas, tá tudo certo, tá bom? Ou se eu sei que o meu defensor ele é mais lento do que eu vou fazer a fade, não tem problema. Eu só vou 100% e ganho desse cara na minha fade. Mas não gostei do matchup, o quarterback vai passar o processamento para este lado do campo, tá? Então, basicamente, obviamente, tudo depende aqui de como a defesa está postada, o que eles estão mostrando para gente. Mas vamos considerar que é uma zona, por exemplo, tá? Então, vamos pensar que tem um defensor curto aqui, um longo aqui e mais um curto aqui. Ok? Então, a gente tem uma resposta muito rápida, né? Então, a gente basicamente faz o sequenciamento aqui de fora para dentro. Então, o que esse defensor aqui vai fazer? Ele está tendo dois estímulos rápidos para cima dele. Então, ele está tendo uma flat para fora e uma slice aqui para dentro. O que a gente precisa ver? O que ele vai fazer? Se ele ficar sentado esperando a flat, a gente passa a nossa leitura para o próximo defensor, que é esse aqui que também está tendo dois estímulos para cima dele. Um vertical e uma rota entrando por baixo. Se ele respeitar a responsabilidade dele, que é pegar a vertical, a gente tem um passe rápido aqui nessa slice, antes de chegar nesse outro defensor que, por enquanto, está sem trabalho, tá? Agora, se por algum motivo ele surtar e responder rápido a esse estímulo curto, ou seja, se ele aproximar e largar essa rota verde aqui nas costas, a gente já tem a resposta de onde lançar, que é lá no fundo. Então, a gente limita o nosso olhar, né, o nosso processamento a esses dois pontos, a esses dois defensores. O que o primeiro respondeu? Beleza, então já passo para o próximo. E aí, o que ele fizer, eu já sei aonde eu vou lançar, tá bom? Vou dar um outro exemplo aqui de outro tipo de defesa. Então, vamos pensar numa defesa em match, né? Então, a gente já falou dos tipos de defesa. Se você não assistiu, vai no outro vídeo para dar uma olhadinha. Então, vamos pensar em uma defesa em match, tá? Que basicamente sai todo mundo alinhado e conforme as rotas vão cruzando, eles vão trocando, tá? Então, aqui é pensar que, entre aspas, tá todo mundo no mano a mano, só que eles trocam com base no primeiro estímulo, tá? Então, por exemplo, o center vindo para cá é um estímulo muito rápido. Então, o que a gente precisa entender? Quem vai dar o match nesse center? Porque, teoricamente, quem está marcando o center é esse cara. Só que o center foi para lá. Não tem como ele acompanhar o campo inteiro, tá? Até tem, mas não é indicado. Então, ele tende a soltar essa rota que está indo para fora e esperar outra rota que entre na direção dele, tá? Então, o que a gente precisa saber? Quem vai dar match nessa rota, nesse primeiro estímulo curto? Então, por exemplo, se for esse defensor, se for o próximo defensor próximo, aí a gente tem aquele processamento da rota de baixo e a rota de cima. Porque a gente tem vantagem contra o defensor de fora e vantagem contra esse defensor também. Porque essa rota do verde vai ser muito difícil desse cara dropar e conseguir pegar essa rota do verde, tá? Não tô falando que é impossível, mas é difícil. E aí, este outro cara, ele vai ter que cruzar o campo inteiro com essa rota do amarelo, tá? Então, a gente tende a entender como eles respondem a um estímulo curto, a esse estímulo mais curto. Então, vamos supor que ele não agressivou esse carinha aqui, ele não aproximou, ele não agressivou nessa rota do center. Então, ele meio que deixou a rota para o defensor de fora. O defensor de fora ficou só esperando. E aí a gente entra no mesmo processamento da jogada anterior. Então, este cara esperou a rota do center, e aí a gente tem duas rotas para cima desse defensor. Ele vai acompanhar o longo ou ele vai ficar no curto?
Se ele ficar no curto, a gente lança no longo. Se ele ficar no longo, a gente lança no curto, tá bom? Então é basicamente esse o processamento de conceito. Aqui é só um exemplo, né, de jogada em concept, tem diversas outras jogadas, mas é basicamente essa ideia, dividir o campo no meio, e um lado a gente está jogando matchup, e no outro lado a gente está jogando conceito. E nessa ideia de conceito, pode entrar tantos outros, pode entrar uma flood, ou seja, uma fly com uma alt e uma flat do center. Pode entrar como se fossem três verticais também. Então, por exemplo, pode entrar com uma fade, uma post e uma wheel aqui do center, ou um double post com wheel do center, tá? Então, pode entrar todos esses tipos de conceitos em que a gente tem dentro do flag, do futebol americano, tá bom? Então é basicamente isso. A gente isola um lado do mano a mano e no outro a gente roda algum conceito ofensivo, tá bom? Então era isso que eu queria trazer. Se ficar alguma dúvida aí ou comentário, se vocês tiverem, inclusive, ideias de jogadas de conceito, pode me mandar também, tirando dúvida mesmo. Então, como que a gente processaria essa jogada? Ou o que que você acha que deveria acontecer aqui nessa jogada? Pode me mandar, a gente troca uma ideia, beleza? E é isso por hoje. Agradeço aí todo mundo. Desculpa pela voz mais uma vez, mas é isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.